Livro Três Chaves para o Livro de Atos, de T.L. Osborne. O Espírito Santo. Capítulo 3. O Espírito Santo e os milagres hoje. O livro de Atos é o grande livro de exemplos do Novo Testamento. O precedente estabelecido para os cristãos é até que Cristo volte. Podemos desfrutar as mesmas bênçãos e experimentar a mesma vivência de milagres que os cristãos primitivos experimentaram no livro de Atos. Podemos ter atualmente os mesmos ministérios e milagres que ocorriam cotidianamente no livro de Atos. Hoje os cristãos estão diante das melhores oportunidades que já existiram. Deus tem correspondido à fé daqueles que a têm demonstrado pelo mundo afora nas recentes décadas, estendendo sua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do seu santo Filho Jesus. Atos 4:30. Deus tem colocado ousadia divina dentro dos corações dos cristãos. Em vez de resignarem-se a seguir a tradição religiosa, muitos leigos, plenos do Espírito Santo, têm correspondido com fé singela, como a de criança, e têm erguido as esperanças da nossa geração com resultados dinâmicos. Ondas de ministérios de curas e de conquista de almas passam pelo mundo trazendo milhões de pessoas à fé em Jesus Cristo. A multidão de testemunha dos milagres em nossa geração é tão vasta que nações inteiras estão sendo afetadas e o nome de Cristo tem sido exaltado livremente em todo o mundo. Pregar o Evangelho com sinais, milagres e prodígios faz parte da ordem do evangelismo eficaz desde quando Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Este exemplo está no livro de Atos e se destina a nós hoje. Os primeiros cristãos eram pessoas através das quais Jesus podia continuar sua demonstração ao mundo de seu amor, vida e poder depois de ter retornado ao céu. Tinham fé na palavra de Deus e a ensinavam. Estavam plenos do Espírito Santo. Conheciam a autoridade do nome de Jesus e a usavam. Davam à palavra de Deus a preeminência nos seus ministérios. Dependiam do poder do Espírito Santo nas suas vidas, falando em nome de Jesus, e exercia uma autoridade que fazia os oficiais romanos tremerem. Anteriormente neste livro, indiquei como os cristãos primitivos consideravam a palavra e mostrei ao leitor como ela transbordava através da vida e ministério deles. Agora passaremos a observar a posição que atribuíam ao Espírito Santo. A unção do Espírito Santo. Lucas escreveu 2 livros. Primeiro, o Evangelho acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Atos 1:1, parte B. Segundo, os Atos dos Apóstolos. Registro inspirado em tudo que Jesus fez e ensinou por meio do Espírito Santo, operando naqueles que o seguiam. Aqui desvendamos uma das 3 chaves, um dos segredos do livro de Atos. Se os cristãos devem dar continuidade ao ministério que Cristo começou, agindo em seu nome, como seus representantes, fazendo suas obras e seguindo seu exemplo, eles precisam ser ungidos e plenos do mesmo Espírito Santo com que Jesus Cristo foi ungido e cheio. Jesus disse com clareza: "O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu." Ele desvenda o propósito e os resultados de ser ungido pelo Espírito Santo. Para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4:18. Essa declaração demonstra de forma significativa o ministério da libertação, da cura e da proclamação da palavra de Deus. Nos dias atuais, esse é o propósito e o resultado buscado por qualquer cristão verdadeiramente ungido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10:38. Esse versículo nos mostra por que Deus unge qualquer pessoa com o Espírito Santo. Os primeiros capítulos do livro de Atos enfatizam a base para a verdadeira vida cristã, a unção essencial do Espírito Santo. Cristo disse aos seus discípulos:
mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E então, ser-me-eis testemunhas, produtores de evidência, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos 1, 8. E todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 2, 4, parte A. O fruto desse fato foi que, onde quer que falassem a respeito de Jesus, seu testemunho era acompanhado por milagres de cura, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Atos 5,14. Esses cristãos ungidos no livro de Atos são o melhor exemplo para os atuais seguidores fiéis de Jesus Cristo. O evangelismo sob a liderança de Charles Finney, John Wesley e D.L. Moody foi excelente, mas o livro de Atos é o nosso padrão incomparável. Paulo, que poderia ter se revelado eloquentemente nos discursos, deixando as multidões embevecidas com suas perícias de oratória, fez exatamente o oposto. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2:1, parte A e parte C, e versículo 4 e 5. O poder do Espírito. Há o testemunho de um homem que antes assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Atos 8:3. Respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Atos 9:1, parte A. No entanto, ele se converteu, viu o Senhor e tornou-se o seu seguidor. O Senhor disse a respeito de Paulo: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, ou seja, incrédulos, e dos reis e dos filhos de Israel. Atos 9:15. Imediatamente após a conversão de Paulo, quando recebeu uma visão de Jesus Cristo, o Senhor falou a um discípulo em Damasco, chamado Ananias, e ordenou-lhe que fosse visitar Paulo, o então chamado Saulo. Atos 9, 10 e 11. Quando Ananias entrou na casa onde Paulo estava, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Atos 9:17. O próprio Jesus tomava os cuidados para que Paulo recebesse o Espírito Santo e fosse ungido para ser sua testemunha. Para o Mestre, é muito importante que as pessoas que o representam fiquem cheias do Espírito Santo. Quando Paulo foi chamado como por um nascido fora de tempo, 1 Coríntios 15:8, parte B, revista e atualizada, ainda não ouviram o mandamento de Jesus no sentido de ficar cheio do Espírito. Por isso o Senhor enviou Ananias a Paulo, levando aquela mensagem. As pessoas que serão testemunhas vivas de Cristo e agirão em seu nome de modo representativo, devem ficar plenas do Espírito Santo, ou seja, necessitam ser ungidas com o Espírito Santo. Dessa forma, testemunharão com demonstração do Espírito de poder. 1 Coríntios 2:4, parte B. E irão apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4:19. Sabendo que Deus escolheu os dias atuais para confirmar sua palavra, esses cristãos proclamarão ao mundo a validade das promessas do Senhor, exortando: eis aqui agora o dia da salvação, libertação. 2 Coríntios 6:2, parte B. Além disso, não deixarão de noticiar que hoje é o tempo aceitável para Deus operar milagres, sinais e prodígios, a fim de corroborar sua palavra. Os cristãos antigos atribuíam grande valor ao poder do Espírito Santo. Por outro lado, a cultura e a eloquência humanas eram ineficazes para convencer o mundo dos tempos primitivos a respeito de Jesus Cristo. Por isso oraram e ficaram plenos do Espírito Santo. A partir do momento em que deram seu testemunho, o qual foi confirmado por meio de milagres, levaram multidões a crerem em Cristo como Salvador e Senhor. Os encarregados do serviço e o Espírito Santo. A igreja primitiva resolveu selecionar alguns cristãos. 7 varões de boa reputação,
cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos 6:3. Dentre os encarregados estavam Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Atos 6:5, parte B. Que fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6:8, parte B. Outro membro da comissão era Filipe. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia. Atos 8, 5 e 6. Como era notável, selecionaram algumas pessoas que seriam encarregadas de um serviço e nomearam para servirem na comissão homens tais como Filipe e Estevão, homens cheios do Espírito Santo. A condição prévia na realização de qualquer ministério pelos cristãos primitivos era que todos ficassem plenos do Espírito Santo. Na igreja primitiva, todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 2:4, parte A. É da vontade de Deus hoje que todos os que creem fiquem cheios do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Atos 2:39. Quando Pedro pregou sua primeira grande mensagem no dia de Pentecostes, baseou-a na profecia de Joel, na qual o Espírito prometeu pelo menos 3 bênçãos. Primeira, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Atos 2:17, parte B. Segunda, e farei aparecer prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra. Atos 2:19, parte A. Terceira, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2:21, parte B. Nesses textos bíblicos, temos a promessa de um ministério completo para os que seguem a Cristo, a salvação para quem invocar o nome do Senhor, o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne e sinais e prodígios para todo aquele que crê. Todas essas bênçãos foram experimentadas pelos cristãos primitivos. No capítulo 4 de Atos, todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 4:31, parte B. Como resultado, os apóstolos davam com grande poder testemunho, evidência da ressurreição do Senhor Jesus. Atos 4:33, parte A. Tais milagres, operados em nome de Cristo, os mesmos que eram por ele realizados antes de sua morte, torna-se a única evidência, ou seja, testemunho, prova da sua ressurreição. Outra evidência nunca chegará a convencer o mundo de que Jesus está com vida e de que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. O Espírito Santo dá poder para produzir semelhante evidência. Os cristãos podem ficar plenos do Espírito Santo, então o ministério que Cristo começou poderá ser continuado através da vida deles. Atualmente, os seus seguidores fiéis têm o privilégio de continuar o ministério de Cristo porque ele disse: qualquer um que crê em mim fará os mesmos milagres que eu tenho feito, e ainda maiores, porque eu vou para a presença do Pai. João 14:12, Bíblia Viva. O Espírito no ministério cristão. Barnabé era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Atos 11:24, parte A. O que o seu ministério produziu foi o seguinte: muita gente se uniu ao Senhor. Atos 11:24, parte B. Não existem muitos registros a respeito de Barnabé. No entanto, sabe-se que ele deixou o testemunho de um ministério cheio do Espírito Santo, e muita gente se uniu ao Senhor. Atos 11:24. No livro de Atos, toda pessoa que estava plena do Espírito Santo evidenciava ter um ministério de milagres, um ministério de salvação de almas e um ministério de cura. O Espírito Santo recebia o lugar de primazia na vida dos cristãos primitivos. É o Espírito Santo quem nos unge como testemunhas de Cristo. Ele nos ungirá exatamente como fez a Jesus, a fim de que curemos os enfermos, expulsemos os demônios, abramos os olhos dos cegos, libertemos os cativos e preguemos o Evangelho. Lucas 4:18-19 e Atos 10:38. Foi o Espírito Santo quem falou a nossos pais pelo profeta Isaías. Atos 28:25, parte B. E falou pela boca de Davi. Atos 1:16. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou àqueles que perseguiram os primeiros seguidores de Cristo.
Atos 4, 8, parte A. Estevão disse que aqueles que se opõem à verdade sempre resistem ao Espírito Santo. Atos 7, 51. Foi o Espírito Santo quem disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos 13, 2. Foi o Espírito quem disse a Pedro que fosse até as pessoas não convertidas, reunidas na casa de Cornélio. Sem hesitar, Atos 11, 12, parte B, revista e atualizada. Como resultado da sua obediência, Pedro testificou: quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo. Atos 11, 15, parte A. Foi pelo Espírito Santo que Paulo e Silas foram impedidos de anunciar a palavra na Ásia. Atos 16, 6. Porém foram orientados para ir à Macedônia, onde existia muita fome do Evangelho. Atos 16, 9 e 10. Obedecendo ao Espírito Santo, foram correndo em caminho direito. Atos 16, 11, parte B. Conforme havia sido orientados. Como consequência de tal atitude, surgiram as igrejas fortes de Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, dentre outras na área da Macedônia. Ficando plenos do Espírito. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falava em línguas e profetizava. Atos 19, 1, 2 e 6. Os cristãos primitivos eram pessoas cheias do Espírito Santo. Entretanto, apenas 12 receberam o Espírito Santo em Éfeso. Por ser um evento tão relevante, merece ser registrado como exemplo para nós hoje. Alguém pode perguntar: você recebeu o Espírito Santo quando creu? Ora, se você é um seguidor de Jesus Cristo hoje, que maravilha poder ser cheio de fé e do Espírito Santo e de poder. Atos 6, 5, parte B e 8, parte A. Assim como o povo de Deus foi naquele tempo. Quão maravilhoso é constatar que cristãos simples podem fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6, 8, parte B. Porque estão cheios do Espírito Santo. Atos 4, 8, parte B. Assim como Estevão e Filipe. Atos 8, 6, 12 e 13. Jesus disse: recebei o Espírito Santo. João 20, 22, parte C. Paulo disse: enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5, 18, parte C. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Atos 10, 38, parte A. Foi o Espírito Santo quem lhe deu poder para curar os enfermos, expulsar os demônios, libertar os cativos, dar vista aos cegos e ministrar à humanidade, cumprindo a vontade de Deus na terra. Graças a Deus, porque Ele ainda unge seus seguidores com a mesma unção. Paulo diz: o que nos ungiu é Deus. 2 Coríntios 1, 21. João diz: e a unção que vós recebestes dele fica em vós. 1 João 2, 27, parte A. A razão por que Deus unge seu povo com o mesmo poder com o qual Ele ungiu Jesus é porque Ele deseja que nós continuemos a fazer os mesmos milagres e a ensinar as mesmas verdades que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Atos 1, 1, parte B. As perícias e talentos humanos nunca poderão substituir o poder e a unção vivificantes do Espírito Santo enviado do céu. 1 Pedro 1, 12, parte C. A Bíblia declara: o jugo será despedaçado por causa da unção. Isaías 10, 27, parte D. É por isso que dizemos que uma das chaves significantes que abrem o livro de Atos é o Espírito Santo.